Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. É por causa dele que você está aqui. Amém? Ou será que alguém veio por outro motivo? Pastor Alexandre não vai estar conosco hoje, porque ele está viajando, tá? Então, ficou em nossa incumbência a direção do culto. Mas a direção vem de Deus, amém? O Espírito Santo já está aqui. Quando o Cido chegou de manhã aqui e abriu a igreja, o Espírito Santo já entrou com ele. Porque aqui é a casa de Deus, amém? E é gostoso ouvir os irmãos conversando, eu sempre falo isso, né? É gostoso a gente estar aqui, às vezes está ali no escritório e a gente escuta os irmãos conversando e contando e se abraçando e se beijando, porque isso é igreja, irmãos, isso é igreja. Acredite se quiser, mas tem muitas pessoas que às vezes fica almejando chegar o dia do culto para poder ter essa comunhão, porque às vezes dentro de casa não tem. Às vezes marido e mulher sozinho dentro de uma casa, eles ficam um para lá, outro para cá, um no celular, outro na TV, um vai para o quarto assistir TV no quarto, o outro vai assistir na sala, porque um quer um programa, o outro quer o outro. E às vezes não tem comunhão dentro de casa, irmãos. E às vezes é preciso um culto, né? Para que essa pessoa tenha comunhão com alguém, conversar com alguém. E a gente tem visto muitas tragédias acontecer. Não quero começar o culto a falar de tragédia, mas a gente vê, né? As pessoas tirando a própria vida e escrevendo um bilhete para a família. Eu só queria conversar. É triste, né, irmãos? Mas, Salmo 92 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e a todas as noites a tua fidelidade. Com um instrumento de 10 cordas, 10 dedos, com saltério e harpa, com harpa de som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem insensato não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer com a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Amém? Dá uma salva de palmas aí, irmãos. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, irmãos. Que bom que você tirou esse tempo para estar na casa de Deus. E preste atenção na palavra hoje. Não só hoje, todas as vezes. Mas preste atenção na palavra, porque ela vai falar com você. Amém? O Espírito Santo vai falar com você. Amém? Vou passar para a Miriam, que vai fazer o louvor. Louve a Deus de todo o seu coração. Glória a Deus. Paz, igreja. Paz seja convosco, amém? O pastor Nilson estava aqui, né? Entregando uma palavra para a igreja. E eu estava ali meditando, né? Mais um mês na presença do Senhor, né? Hoje é um dia muito especial. É um dia de nós estarmos aqui, como ele falou, unidos, né? Para a gente ceiar. E isso é maravilhoso, irmãos, porque quantas pessoas queriam estar aqui, mas não tem coragem,
Mas que nem o pastor falou, às vezes está deprimido, gostaria de estar aqui e não está. Mas vamos agradecer por nós estarmos aqui. Amém? E vamos oferecer o nosso melhor para Deus nessa manhã. Amém? E esse louvor que nós vamos cantar agora é uma declaração para Deus. Então presta bastante atenção e canta com amor, canta com fé, porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui nesse lugar. Amém? Aqui, a igreja inteira, né? Glória a Deus, Deus é maravilhoso mesmo. Aleluia, Jesus. Feliz
Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por estar aqui nessa manhã, Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo é digno de todo louvor e de toda adoração. E vamos dar graça ao Pai, amém? Porque Ele é maravilhoso. Amém? Aleluia, Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para nós não perdermos a comunhão, queridos, para nós não perdermos, não, para nós não perdermos o foco, né? Eu gostaria de passar um vídeo para vocês antes da palavra, porque a palavra hoje ela fala sobre os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos. E eu até fiz uma introdução aqui, mas eu nem vou ler introdução nada. Eu vou ganhar tempo, passar o vídeo. Pode soltar o vídeo aí, Fer. Fomos denunciados e o MPF bateu aqui em casa simplesmente porque fizemos um culto voluntário dentro de uma universidade pública. Nos denunciaram justamente por causa disso aqui, ó. São vários jovens de joelhos dentro da universidade clamando por um avivamento e se arrependendo dentro da universidade. Nos chamaram de organização criminosa por causa disso. Esse vídeo aqui é um alerta para os cristãos e eu creio que nesse tempo Deus está abrindo os nossos olhos. Todo mundo sabe o que está acontecendo dentro das universidades federais, eles zombam da nossa fé e nos chamam de intolerantes. Mas agora eu quero apresentar para vocês o que realmente é a intolerância. Era simplesmente uma reunião voluntária dentro da universidade, nem mesmo som a gente tinha lá, simplesmente estávamos reunidos, adorando a Deus, orando e se arrependendo no ambiente acadêmico. Exemplos claros de intolerância é quando a gente anda pela universidade e nós vemos tudo isso pichado nas paredes. Exemplos claros de intolerância é, por exemplo, essa festa aqui que você está vendo de calorado. Ó. Pois é, isso aqui são vários políticos, inclusive isso aqui que você está vendo é o Charlie Kirk e o Nicolas Ferreira com uma mira na cabeça e ninguém está falando nada sobre isso. Mas quando realizamos um culto voluntário na universidade, somos chamados de organização criminosa. Agora, rir e desejar a morte de alguém parece que já não é mais crime aqui no Brasil. Muito estranho a gente pensar que as primeiras universidades do mundo começaram através do cristianismo e agora a gente se reunir na universidade para orar e adorar a Deus se tornou motivo de denúncia ao MPF. E o mais estranho é que o MPF aceitou essa denúncia e bateram aqui em casa e agora a gente está tendo que entrar com advogado e tudo mais para resolver toda essa questão simplesmente porque exercemos a nossa fé dentro da universidade. Esse vídeo aqui é uma denúncia para que todos entendam o que está acontecendo no Brasil. Eu quero te incentivar a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que todos saibam o que está acontecendo. E para vocês que nos chamaram de organização criminosa, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Nós amamos vocês, porque Cristo amou vocês. Vocês desejam o nosso mal, mas nós queremos ver vocês no céu também. Aquela cruz foi por amor a cada um de vocês e esse amor você não vai encontrar em lugar nenhum. Por isso que nós estamos gastando as nossas vidas para isso, sendo humilhados dessa forma, mas continuaremos falando de Jesus nas universidades porque Ele é a nossa esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, não confunda o evangelho com um movimento político. Nós não estamos falando de nenhum político, nós estamos falando do autor da vida. Inclusive, naquele culto que vocês nos denunciaram, chegaram lá alguns jovens para investigar o que a gente estava fazendo, mas no final, estavam lá de joelhos, chorando, entregando a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque foram tocados pelo Espírito Santo e eu oro para que esse mesmo Espírito toque você agora, através desse vídeo, em nome de Jesus. Ele está de braços abertos para te receber e aquela cruz foi por amor a você. E nós continuaremos pregando essa mensagem até que Ele venha. Amém. Nós fomos denunciados. Glória a Deus. Vocês viram, irmãos, as inversões de valores fazendo o quê? Transformando, isso aí chama-se cristianização. O sistema, eles estão mudando de as igrejas cristãs, o que era cristão, estão mudando para cristianização. O que é cristianização? É um movimento político, sociopolítico. Isso aí aconteceu lá no tempo de Jesus. Por quê? Por que Jesus foi crucificado? Porque os governadores da época, os próprios judeus, eles achavam que Jesus era um anarquista, que Jesus veio para fazer uma revolução. E foi, só que uma revolução espiritual. Jesus não estava nem aí para o trono, para o governo, para as riquezas.
Jesus sempre foi humilde, morava em casa humilde, foi criado humilde. Amém? Mas o nosso texto principal, irmãos, está em 2 Timóteo, eu até esqueci de falar para o Fernando, 2 Timóteo capítulo 3, o título diz assim, irmãos, extrema corrupção nos últimos tempos. Por isso que eu fiz questão de passar esse vídeo como introdução do texto. A extrema corrupção nos últimos tempos. Está em 2 Timóteo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, severos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, sim, também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, o seu delírio, como também foi daqueles. Amém? Irmãos, como eu disse no começo, nós estamos vivendo tempos, e vocês veem aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, porque Timóteo estava meio perdido com a corrupção na igreja, no governo, em todos os lugares. E eu estudando essa palavra, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, me colocou de dividir em 3 fases. Governo, para a gente entender um pouco melhor. Governo, família e igreja. Governo, porque nós somos sujeitos a autoridades. Família, porque todos nós vivemos, somos parte de uma família. E igreja, porque nós estamos aqui na igreja buscando algo sobrenatural. Às vezes a pessoa nem sabe por que ela está na igreja. Às vezes ela veio na igreja porque ela gosta do culto, porque ela gosta da música. Mas o Espírito Santo, que Deus soprou no seu coração, ele anseia pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Às vezes a pessoa está passando na rua, numa igreja qualquer, e lá está sendo pregado a verdadeira e genuína palavra de Deus. O coração dela arde para que ela entre, para que ela ouça. E a obra não é feita por belos pregadores com uma boa retórica. A conversão não é feita por igrejas luxuosas, com conforto, com ar-condicionado. É bom, mas a conversão não é feita por isso, irmãos. A conversão, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Cada pessoa, por mais criminosa, por mais torta que ela tenha a vida, ela tem no seu coração o sopro de Deus. E esse sopro de Deus, o sopro da vida, ele só é alimentado, ele só é saciado, ele só é preenchido
quando o Espírito de Deus entra no coração. Amém? E rapidamente eu dei uma pincelada aqui nessas palavras. Vou começar com o governo. O versículo 1 diz assim: tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos, o que é, irmãos? Tempos severos, dolorosos. Uma sociedade desprovida de virtude, mas abundante em vícios. A pessoa trabalha, e ela está esgotada fisicamente. A sociedade está caída em vícios. Tem uma droga tão terrível agora por aí, irmãos, que vocês devem ter visto na internet, que a pessoa, apenas alguns segundos após ingerir, a pessoa fica como um zumbi assim. E o que mais dói não são pessoas, jovens viciados. Tem criança, tem homem casado, mulher casada, moça nova. Não vou entrar no mérito da questão. Mas a sociedade voltada por vícios. Segunda palavra, amantes de si mesmos. O que é amantes de si mesmos? Egoístas. Pessoas egoístas, irmãos. O que você vê no governo? O que você vê, às vezes, no jornal da noite? Pessoas fazendo manipulação no pacotão da noite, passa as leis que cada vez mais estão arrochando o direito de você louvar a Deus. Cada vez mais, vocês viram aí o vídeo, cada vez mais está sendo passado nos pacotes de madrugada, os deputados, os senadores votando. Passa no pacotão lá, um pacotão de 30 leis. Eles nem sabem. Mas quem enfiou aquela lei lá sabe e tem um propósito. Satanás. Enviados de Satanás. E cada vez as igrejas estão sendo arrochadas, estão sendo apertadas. Já hoje eu estava comentando com a Rosana, né? Sobre a prensa de azeitonas, né? Foi com a Rosana? Foi, né, Rosana? Jesus, por um tempo, ele olha a prensa de azeitonas e ele chora, porque ele sabe que ele vai ser prensado como aquelas azeitonas. Vão tirar dele até a última gota de sangue na cruz. E a igreja está sendo arrochada, irmãos. A igreja está sendo prensada. Amantes de si mesmos, admiração patológica, doentia, influenciadores digitais, pessoas que estão morrendo, políticos, pessoas comuns na sociedade, para conseguir seguidores, políticos para aparecer no jornal, para aparecer perante o governo. Avarentos, apego desordenado ao dinheiro, a bens, políticos corruptos, negociatas de bilhões, milhões, irmãos, negociatas entre governos, entre membros, né? Não vamos generalizar, entre membros do governo, negociatas, às escuras, às escondidas, presunçosos ainda, no versículo 2, presunçosos. Qual o significado bíblico? Tudo isso que eu estou falando é significado bíblico, viu, irmãos? Dicionário bíblico. Presunçosos, arrogante, autoconfiante, ignoram a vontade de Deus. Você vê os políticos, eu estou falando na área de governo, mas isso aí também serve para outras áreas, a área de trabalho também, onde você tem chefe, subchefe, e assim vai.
arrogantes, autossuficientes, ignoram a vontade de Deus. A maioria dos políticos, soberbos, orgulho excessivo, coloca o eu acima de Deus. Eles se acham semideus. Vocês conhecem alguns aí? Vocês têm visto alguns aí na televisão? Eu não ia falar, mas falaram aí, ó. Um semideus. Manda, desmanda, acusa, julga, condena. Mas a hora vai chegar, irmãos. A conta vai chegar. Blasfemos, proferem palavras ofensivas a Deus, caluniam a palavra de Deus. O pastor Adriano postou um vídeo essa semana. Uma pessoa blasfemando contra a palavra de Deus. Se fosse lá no Islã, ele já estava morto, irmão. Se retratou? Não vi. A conta chega, irmãos. E o incrível, irmãos, que às vezes uma palavra pode destruir a vida de uma pessoa. Eles passam no jornal das 8, em pleno horário nobre. Um exemplo. Mas na hora do jornal se retratar, da pessoa se retratar, eles colocam uma linha assim de 5 segundos que ninguém vê. Quer dizer, a vida da pessoa que eles destruíram já está destruída. Então blasfemos. Homens que era para ser exemplo, Supremo Tribunal, juízes, governos, governador, presidente, deputados, senadores que era para fiscalizar o Supremo, irmãos, estão tudo com processos presos lá no Supremo. Lembra daquela passagem do juiz iníquo? Assim, irmãos, um governo corrompido, autoridades corrompidas. Vou entrar um pouco na área familiar aqui. Desobediente a pais e mães. Eu dividi para ficar mais fácil de nós entendermos um pouco. Falei sobre autoridades, agora eu quero falar um pouquinho sobre família, porque às vezes é fácil a gente apontar o dedo. Às vezes é fácil nós criticarmos um político, um governo e assim por diante. Mas às vezes o erro acontece dentro de casa, irmãos. Quem aqui já ofereceu 50 para o guarda não multar? Não levante a mão, pelo amor de Deus. O guarda parou, seu pneu está careca. Pois é, seu guarda, eu fui comprar o pneu, mas tá R$500 o pneu, tá? Eu achei que isso aí ia dar para aguentar mais um pouco. Ó, vou ter que multar você. E a multa é R$600. Pô, seu guarda, não faz isso. Com R$600 eu compro um pneu novo. Aí, quebra essa, seu guarda. Quebra essa. 50, seu guarda. O senhor tomar um café aí. Qual que é a diferença do cara que está comprando o guarda por 50? Eles não aceitam mais, né, irmão? De 100 para cima. Eu tô atrasado. Qual a diferença de você oferecer R$100 para um guarda não te multar e um político corrupto lá que roubou 180 milhões? Qual que é a diferença? Nenhuma. Só o valor. Porque a corrupção é a mesma. Você está financiando a corrupção. Então vamos lá. Desobediente a pais e mães. Rebelião. Olha, presta atenção isso aqui, jovens. As crianças não estão aqui, jovens.
rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. Você já nasceu sob uma autoridade estabelecida por Deus. Consequências espirituais graves. Não importa a sua idade, irmão, você pode ter 63 anos como eu, mas se você for blasfemo, você for ruim com seu pai, com a sua mãe, você está debaixo de maldição, porque você está quebrando, desobedecendo uma autoridade instituída por Deus. Você pode discordar do seu pai e da sua mãe. Ó, mãe, eu discordo da senhora. A senhora pensa assim, 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 eu penso assim. Mas desobediente, blasfemar, brigar, xingar o pai e a mãe. Alguns chegam até a agredir fisicamente o pai e a mãe. E em Efésios fala que honra o teu pai e tua mãe, para que você viva bem na terra e os seus dias serão prolongados. É o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe. Por mais que você não entenda, por mais que você não concorde com a opinião dele ou dela, mas honra o teu pai e tua mãe. Honra. Se ele falar alguma coisa que você não concorda, e se ele não te aceitar o seu ponto de vista, abaixa a cabeça. Mas não desobedeça, não blasfeme, não xingue. Ingratos não reconhece benefícios, a compaixão e a graça recebida por Deus, milagres, livramentos. Às vezes a pessoa está em casa reclamando de tudo dentro de casa. Ah, mãe, carne com linguiça com batata de novo, mãe. Ah, não tem um bife, não tem isso, não tem aquilo. Reclamação dentro de casa, não vê os milagres que Deus já fez na sua vida. Muitos foram livrados da morte. Quem tomou café da manhã aqui hoje? Agora pode levantar a mão. Eu tomei. Quem jantou ontem? Jantou ontem. Quem almoçou ontem? Amém. Todos, né? E você já agradeceu a Deus? Você tem o costume de agradecer a Deus de manhã, pela noite de sono? Amém? Você tem o costume de agradecer a Deus pelo alimento, pelo almoço, pelo jantar? Agradeça, irmãos. Seja obediente. Não seja ingrato a Deus. Se você achar que o que você tem é porque você trabalhou, você está equivocado. Porque como diz o pastor Alexandre, se Deus desligar um fiozinho do seu cérebro, mais fino do que um fio de cabelo. Olha, eu já não tenho cabelo, ainda tirei um aqui. Mais fino que esse fiozinho de cabelo, parece cabelo de neném, ó, de tão fininho. Está nascendo. Se Deus desligar um fiozinho no seu cérebro, você pode ficar vegetando numa cama. Pouco tempo atrás eu fui com a minha esposa, quando ela ia operar a coluna. Obrigado pelas orações, tá, irmãos? Agradeço de coração. Ela operou a coluna, colocou uma haste maior desse tamanho agora, 20 parafusos. Foi uma briga na Unimed lá para conseguir, mas Deus preparou o médico, o advogado, tudo. E o médico, olhando uma ressonância mais antiga que ela teve, não sei se vocês lembram, quando ela teve um aneurisma,
O médico olhando, ele falou assim, mas quando que foi isso aqui? Ela falou assim, foi o ano passado, ano retrasado, não lembro agora. Pouco tempo, doutor. Aí, como ele é ortopedista de coluna, né? Estuda todos os nervos, tudo, né? Ele falou assim, menina do céu, você é um milagre. Essa área aqui que deu o aneurisma, ele falou assim, você poderia ter ficado tetraplégica. Ou seja, do pescoço para baixo não mexeria nada. A área que deu o aneurisma. E simplesmente, irmãos, com as orações dos irmãos da igreja, simplesmente quando ela foi internada, ficou lá para fazer isso, para fazer aquilo, desapareceu. Mas os exames estão lá para comprovar. Aqui houve um aneurisma grave. Então seja grato, irmãos. Agradeça a Deus todos os dias pela sua vida. Profanos, desrespeitar, violar, fazer contrário o que é santo. Ser profano, irmãos, segundo o dicionário bíblico, fazer contrário o que é santo. Cuidado, você é exemplo para os seus filhos, você é exemplo para os seus netos. Cuidado com o que você incentiva eles a verem, a assistirem. Artistas depravados. Não precisa nem falar nome, né, irmãos? Madonna, Anitta, não era para falar, né? Profanos, viola tudo que é sagrado, viola tudo que é de Deus. Você vê muito isso aí no carnaval. O vídeo aí vocês viram lá o que estava pichado na parede lá? Satanás também é bom. Vocês viram? Conseguiram ler aí? Não conseguiu? Na parede da faculdade. Irmão, segundo estatísticas, 67% dos filhos de crente se desviam quando entram na faculdade. Vocês viram o exemplo? O porquê? A pressão. E não é só a pressão física, irmãos. Ali dentro há um ambiente espiritual. As faculdades federais, há um ambiente espiritual carregado de demônios, destruindo a mente dos jovens. Só jovens, não, crianças também. Cuidado com os desenhos animados que as suas crianças estão assistindo. Não vou entrar na questão, mas você sabe do que eu estou falando. Desenhos com aparência de inocência, sem afeto natural, dentro da área familiar ainda, irmãos. Sem afeto natural. O que significa sem afeto natural? Ausência de amor familiar, desprovida de laços afetivos genuínos. Aquelas crianças que a mãe, para não ter trabalho, dá um celular para ela. Sua filha dá trabalho? Não. Ela fica o dia inteiro no sofá com o celular. A criança cresce sem afeto natural. Ou então eu falo para minha esposa, quando eu levo meu netinho na escola, às vezes eu vejo mães que chegam 7 horas da manhã com um bebezinho, entrega para a tia, e ela vem buscar 7 horas da noite. 12 horas afastado da mãe. Como que forma a cabecinha dessa criança, irmãos? Jovens que não têm filho ainda, se programe. Como que forma? Outro dia eu vi uma mãe pegar uma criança 6 horas da tarde
A tia trouxe a criança assim, devia ter menos de 1 aninho. A criança olhou para a mãe assim. Olha, irmãos, crianças crescendo sem gente anda afeto pela natural. Sabe o que vai se tornar? Aqueles corruptos que nós lemos primeiro lá no governo. Tem crianças que são criadas com babá. Jovens, se programem. Você que não tem filho ainda e quer ter, se programe. Ah, mas preciso trabalhar. Se programe. Faça um projeto de vida. Irreconciliáveis, pessoas que recusam a fazer as pazes. Perdoar, vivem em hostilidade dentro de casa, irmãos. Todos nós conhecemos alguém assim. Vive em hostilidade dentro de casa. Marido com mulher, pai com filho, mãe com filha. Mãe com filha sai faísca. Pai com filho sai pé do vidro. Ambiente familiar. Irreconciliáveis, pessoas. A Bíblia fala sobre o homem de dura cerviz. Sabe o que é o homem de dura cerviz? É isso aqui, ó. Ele não faz isso, ó. É impossível ele se abaixar. Essa semana eu tive que pedir perdão pro meu netinho. Nós estávamos brincando lá dentro do barracão, lá, né? Aquela bagunça toda, então. Depois ele começou a chorar lá porque eu estava fazendo cócega nele e belisquei ele. Aí nós começamos a tirar sarro dele, eu e a minha netinha, né, maior. Aí ele chorou, ficou bravo e tal. E na hora de nós ir embora, ele estava dentro do carro, com o olho ainda tudo molhado. Aí eu fui lá pedir perdão para ele. Aí ele me abraçou. Eu falei, você perdoa, vovô? Perdoa. Porque os pais deles ensinam a palavra, ensinam a perdoar. Não durma, não vá dormir, não deite na sua cama sem antes pedir perdão para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha. Não durma com o coração magoado. Caluniadores, espalham mentiras, defamam para denegrir a reputação de alguém, do próximo. Tem caluniador na sua família, irmão? Tem fofoqueiro na sua família? Ainda bem que nessa igreja não tem. Incontinentes. Incontinentes, nós estamos no... Cadê? Incontinentes. Eu estou indo pelo meu rascunho aqui. Incontinentes, falta de autodomínio, fala o que vem na boca. Uma palavra mal falada pode destruir a vida de uma pessoa. Pessoas incontinentes dentro de casa. Pessoa que não controla, não tem autocontrole da boca, da língua. Fala o que vem na boca, só que depois o prejuízo, na hora que o estrago está feito. Incontinentes. Aí não consegue pedir perdão, não consegue se consertar. Pessoas incontinentes. Falta de autodomínio. Dentro de casa. Estou falando na área familiar. Cruéis. Cruéis, prazer em causar sofrimento psicológico ou físico, contra a mulher, criança, próximo, sem temor a Deus. Pessoa, por incrível que pareça, irmãos, tem famílias desestruturadas que tem pai cruel, que tem mãe cruel. Vai corrigir o filho, não dá
um carinho com a chinela havaiana, não. Espanca o filho. Pessoa que não tem autocontrole, incontinente, né? Espanca, cria um trauma na cabeça da criança, que a criança cresce adulto, ainda adulto ela tem aquele trauma do que ela apanhou, do que ela sofreu. Vira e mexe a gente vê na televisão alguma criança que estava amarrada. Esses dias mesmo eu vi uma menininha de 8 anos, autista, um grau leve de autismo, amarrada no fundo do quintal, com um monte de tranqueira assim tampando, escondendo. Alguém viu isso aí? A menininha de 8 anos. E quando o conselho tutelar e a polícia municipal chegou, porque foi denúncia de um vizinho. O vizinho viu que a menininha tinha desaparecido e perguntou da menina, e a mãe desconcertou. Aí ele percebeu que algo estava errado e chamou a polícia, conselho tutelar. A menininha estava amarrada, 8 aninhos, a idade da minha netinha. A menininha estava amarrada lá no fundo. Pessoas cruéis, irmãos. Pessoas cruéis. O apóstolo Paulo está falando para Tiago aqui, não esqueça disso. Que nos últimos tempos, nos últimos dias, e tudo isso que eu estou falando, nós temos visto todos os dias, irmãos, na televisão. Às vezes até próximo da sua casa, na área da igreja. Sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Versículo 3. Sem amor para com os bons. Qual a tradução disso aí? Aversão àquilo que é correto. Desrespeito com aquele que pratica o bem. Dentro da igreja, irmãos. Sem amor. Aversão àquilo que é correto. Desrespeito com aquele que pratica o bem. Dentro das igrejas. A nossa igreja é pequena. Graças a Deus a gente tem uma comunhão muito gostosa aqui. Mas igrejas grandes têm muito esses problemas, irmãos. Traidores. Pessoas que quebram a confiança, infidelidade com Deus e com as lideranças. Até Jesus foi traído, irmãos. E olha que Jesus conhecia o coração das pessoas, né? Até Jesus foi traído. Dentro da igreja, pessoas que puxam o tapete de outro para derrubar do cargo, para ela tomar o cargo dela na igreja. Graças a Deus que a nossa igreja é pequena. E eu volto a falar, nós temos uma ampla comunhão aqui. Desde os pastores, o exemplo do pastor Alexandre. Aqui não tem pastor ciumento não, irmãos. O pastor Alexandre, ele, desde a outra igreja, ele sempre deu o púlpito para outros pastores pregarem, inclusive em Santa Ceia. Vocês têm visto aqui pessoas pregando a palavra de Deus genuína, cristocêntrica. O importante aqui é Cristo, irmãos. O importante aqui é você vir e encher o seu coração com o Espírito Santo. Amém? O importante é você sair daqui com o seu coração cheio do Espírito Santo. A palavra, ela é para nos ensinar, para nos corrigir. Vocês pensam que eu não apanhei com essa palavra aqui, irmãos? Eu apanhei mais do que vocês. Tenho quase certeza. A palavra de Deus, ela é para corrigir. Ela é para nos ensinar. E o Espírito Santo de Deus é para entrar no nosso coração e nos fortalecer. Não é para te humilhar, não. A palavra de Deus não é para te humilhar. Se em algum momento você se enquadrou
em tudo isso que eu estou lendo, que o apóstolo Paulo escreveu para Tiago. Se em algum momento você se enquadrou, não fique triste não, irmãos. Aliás, fique triste, mas no final, há solução. Traidores, pessoas que, já falei, obstinados, teimosia, endurecimento de coração, resistência à obra de Deus. Obstinado é aquele que vem na igreja, mas ele não deixa o Espírito fazer a obra no coração dele. Se ele rouba, ele continua roubando. Se ele faz coisa errada, ele continua fazendo. Se ele é um demônio dentro de casa, ele continua sendo demônio. Isso aí é obstinados, teimosia, endurecimento de coração, resistência à obra do Espírito. Orgulhosos, coloca a sua própria vontade acima de Deus, da de Deus. Sentimento de superioridade. Pessoas orgulhosas. Primeiro eu, depois terceiro eu, quarto eu. Você conhece gente assim? Eu conheço. Mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Pessoas focadas no prazer pessoal, prazer imediato, ignorando, desprezando um relacionamento com Deus. Aí eu vou citar uma frase do pastor Adilson. Estrela gospel. Pastor Adilson sempre tem umas frases assim, impactantes. Estrela gospel. A gente vê tantas igrejas com estrela gospel. Graças a Deus que a nossa igreja não tem estrela gospel aqui, irmãos. Pode ser o Nilson, pode ser o pastor Adriano, pode ser o pastor Adilson, pode ser o pastor Alexandre, pastor Orlando, pastora Rosana, pastor Ronaldo, estou profetizando, pastor Valdir, quem mais? Pastora Celeste, que já pregou, pastor Cido, pastor Ebinho, estou esquecendo do pastor, pastor Ebinho. O dia que o pastor Ebinho vai pregar, a gente até se encolhe na cadeira, assim. Se prepara que vem bambuzada. Vocês estão entendendo, irmãos? Estrelas gospel. Eu vi um vídeo de um pastor, não vou falar igreja, Assembleia de Deus, mas não vou falar, lá no norte, lá no nordeste, o pastor Supremo, eu não lembro o nome dele, ele desceu de uma limusine preta num congresso, e os outros pastores fizeram filinha assim, irmãos, todos beijando a mão dele. Eu falei, pensou se a moda pega, nós fazer filinha aqui para beijar a mão do pastor Alexandre? É o que eu estou falando, irmãos, o apóstolo Paulo está falando que nos últimos dias, as estrelas gospel, tendo aparência de piedade, que é amor, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O que é isso? Pessoas que fingem ser religiosas, piedosas, mas as suas vidas não condiz com o que pregam, negando o poder de Deus em transformação. Como Jesus disse em Mateus 7,15, lobos em pele de cordeiro. A gente vê, irmãos, está crescendo demais isso aí. Pastores, padres, religiosos em geral, às vezes com uma bata de pastor, às vezes com uma batina de padre, pessoa que se diz santo, mas que não vive aquilo que ela está pregando. Pessoa envolvida em corrupção. Ultimamente a gente tem visto todos os dias isso aí. Nunca se falou tanto, irmãos, em pastores envolvidos em corrupção. Agora estão divulgando até as fortunas deles.
250 milhões, não sei quantos milhões, não sei quantos, tem um lá que é bilhões, e ele está bravo porque a igreja não está contribuindo para ele trocar o jatinho dele. Vou fazer uma campanha aqui para trocar meu Corolla, tá afundindo o motor, tá batido à frente, batido atrás. Será que dá alguma coisa, irmãos? Bom, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, diz o apóstolo Paulo. Versículo 6, porque esses andam buscando, levando cativas mulheres tolas, cheias de sensualidade, aprendendo cada vez mais a piorar o seu estado de imoralidade, de perversão. Quando envolve poder e dinheiro, envolve mulheres, né? Todos esses quesitos aqui que nós falamos, sempre tem mulheres envolvidas. E o apóstolo Paulo, o interessante é que ele fala aqui, cheias de sensualidade, aprendendo cada vez mais a piorar o seu estado de imoralidade, porque uma vai ensinando outra coisas piores, mas elas nunca conhecem a verdade. O coração delas nunca tem espaço para conhecer a palavra, a verdade. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Como eu sempre digo, uma hora a conta chega. Como também foi daqueles, o delírio, né? Como feiticeiros, irmãos. Janes e Jambres, aqueles feiticeiros que transformaram a vara em cobra, transformaram a água em sangue, os primeiros feitos de Moisés. O apóstolo Paulo está comparando esses homens que nós falamos, esses políticos, esses pastores, essas autoridades, esses patrões, empresários, tudo isso que nós falamos, pai de família, o apóstolo Paulo está comparando a feiticeiros. São esses homens com suas mentes corrompidas e reprovadas por Deus. Magia de demônios. Estou encerrando, irmãos. Não irão longe, porque a todos serão revelados os seus delírios. Irmãos, tem igrejas, tem pastores. Tanto é a gravidade disso que o apóstolo Paulo está falando, que tem pastores, irmãos, buscando outras formas de encher a igreja. Sabe como? No ocultismo, buscando feiticeiros, bruxos, macumbeiros, fazendo trabalhos, gastando milhões da igreja, para fazer trabalhos para encher a igreja. Qual a finalidade disso, irmãos? Qual a finalidade disso? Tem um pastor muito famoso americano, não vou falar o nome dele, Benny Hinn, mas que num momento de decadência dele, agora eu não sei como que ele está, há pouco tempo ele esteve aqui no Brasil, mas ele começou a buscar o trabalho de uma feiticeira, que já morreu. Ele ia lá no túmulo dela fazer trabalho, para que ele continuasse estrela gospel. Porque a pessoa chega num ponto que ela não quer perder o poder que ela tem, poder sobre as pessoas, assim como os políticos. Não é o salário, irmãos, esquece o salário.
Salário é o de menos. O que corrompe a mente dos homens é o poder. Vocês já imaginaram, nós estamos aqui nesse culto, se de repente chega aqui visitar a nossa igreja, o pastor Cláudio Duarte, o que aconteceria? Todo mundo vai olhar para trás, olha o Cláudio Duarte, olha o Cláudio Duarte, olha o Cláudio Duarte. Nilson dá oportunidade para o Cláudio Duarte. Aí o Cláudio Duarte pega o microfone aqui, todo mundo, mas ele nem falou nada. Não é verdade? Você olha para a cara do Cláudio Duarte, você já quer dar risada. Não estou criticando o ministério dele, mas Deus usa ele nesse segmento. E essas pessoas têm que tomar muito cuidado com o poder, né? Com a mídia. Aí você vai falar assim, Nilson, você jogou esse balde de gelo em nós, e agora como que fica? Agora eu quero voltar lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 17, diz assim, o apóstolo Pedro, após ter recebido o Espírito Santo, preste atenção agora, e nos últimos dias acontecerá. Nós falamos aqui, o apóstolo Paulo falando, e nos últimos dias, os homens. Agora o apóstolo Pedro está dizendo aqui, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus! Glória a Deus, irmão! Você está aqui para isso! Você está aqui para isso! Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa o que você já apanhou, não importa o que você já fez de errado, importa que você clame o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Há esperança para nós, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, mas há esperança para mim e para você. Clame o nome do Senhor, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja no culto de quinta, seja no culto de domingo. Clame ao Senhor pela sua família, clame ao Senhor pelos seus filhos. Nunca houve tanto sumiço de criança igual está tendo agora, irmão. Cuidado com seus filhos. Diáconos, podem vir se preparar para a Santa Ceia. Nunca houve tanto sumiço de crianças, irmãos. Tráfico de crianças, tráfico de jovens, tráfico para imoralidade sexual, tráfico para venda de órgãos. Clame ao Senhor pela sua família, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Se recompuseram aí, então tudo. Respira fundo aí. Agora é um momento solene, irmãos. Um momento que
Cristo nos ordenou. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Estenda suas mãos para cá. No momento, são apenas cálice de vinho, o suco da uva e o pão feito de trigo. Mas a partir do momento que o seu coração crer, ele se tornará o corpo e o sangue do Senhor. O corpo do Senhor, que cura as nossas feridas. O corpo do Senhor que foi moído na cruz do Calvário. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, como profetizou o profeta. Mas o seu corpo foi dilacerado. O seu sangue foi esvaído até sair água. Esse corpo, esse pão, ele cura de todas as suas feridas, de todas as suas doenças, de todas as suas mágoas, de todos os seus traumas. Algo que você passou no passado, algo que você sofreu, marcas que ainda estão. O corpo do Senhor tem poder para te limpar. E o sangue do Senhor, representado no suco da uva, ele representa o sangue de Cristo para purificar de todos os seus pecados. Fazei isso em memória de mim. Senhor Deus, nós consagramos esse pão e consagramos esse cálice de vinho, Pai. Ó Deus, que a partir do momento que nós tomarmos, ele venha trazer transformação, Pai. Venha trazer perdão. Venha amolecer o nosso coração para liberar perdão. Pai, que o nosso coração seja limpo, que o nosso corpo seja curado de todo trauma, de toda cicatriz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode servir-nos. Espere para nós tomarmos todos juntos, irmãos. Glória a Deus. Versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Você tem 5 minutos, irmãos. Você tem 5 minutos para agradecer a Deus por você estar aqui. Agradeça a Deus. Agradeça por esta palavra. Agradeça porque você pôde sentar à mesa do Senhor e participar do corpo e do sangue do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor preparou. Obrigado pela minha vida, Pai, eu te agradeço.
pela vida da minha esposa, Senhor, que não pôde estar aqui, Pai. Mas o Senhor está com ela. Obrigado pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus netos, que eles têm crescido aprendendo a Tua palavra, porque os meus filhos cresceram ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa a minha família, Senhor. Limpa o meu coração de toda iniquidade, Pai. Limpa a minha mente, limpa o meu corpo. Toda glória e honra seja dado a Ti, Pai. Nós Te louvamos, Te glorificamos, ó Deus. Toda glória e honra seja dado a Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Você sentar à mesa do Senhor, você reconhecer, você ser alimentado pelo Espírito Santo. Amém? Oração pelo José Ailton e Carlos Alberto Dias. É o Carlinho e o... Ah, sim. Está internado. E José Ailton, amigo do Carlinhos. Bebida. Amém. Vamos orar como igreja, irmãos. Amém? Como que é o nome mesmo, irmão? Isaías. Acabou de sair de uma clínica de recuperação de bebidas, de vício, de álcool. E às vezes a pessoa quer sair, mas Satanás amarra de uma tal maneira que se uma corrente de oração não quebrar as amarras de Satanás, fica difícil, irmãos. E também o José Ailton e o Carlos Alberto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Pedimos que o Senhor entre com a tua intervenção sobre essas vidas, Pai. Entra trazendo libertação, trazendo cura, como nós acabamos de falar, Senhor. Pai querido, traz libertação, Senhor. Traz cura, traz transformação, Pai, sobre essas vidas. Que eles sejam tocados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, aonde eles estiverem, ó Deus. Que o coração deles possam arder, ó Deus, com a presença do Teu Espírito Santo. Faz a obra, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu creio muito em oração. Se não fosse pela oração, eu não estaria aqui com vocês. Muita oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã. Queremos consagrar a Ti, ó Deus, os dízimos, as ofertas. Ó Pai, que haja mantimento nesta casa, nesse ministério, Pai. Abençoa, Senhor, cada pastor dessa igreja, o pastor Alexandre que está viajando, seja com ele também, Pai, supre as necessidades dele. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas portas continuem abertas. Que a Tua palavra continue sendo pregada neste altar, Senhor. E que vidas sejam transformadas, que vidas sejam curadas, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, e a graça de Deus Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém.